Você já se perguntou por que alguns vivem vidas comuns, enquanto outros parecem carregar um chamado que não pode ser explicado? Por que certas pessoas, mesmo em silêncio, carregam uma presença que incomoda o mundo ao seu redor, como se estivessem conectadas a algo invisível, porém absolutamente real? E se o que você sente desde a infância, aquele desconforto com o normal, aquela inquietação com o óbvio, não for um defeito, mas um sinal de que você foi marcado, separado, escolhido? Há verdades tão profundas, tão antigas, que foram enterradas sob séculos de ruído, dogmas e distrações. Elas não foram esquecidas por acidente, foram suprimidas, censuradas. Porque se você souber quem realmente é e o que está por trás dos eventos que se repetem na sua vida, como padrões invisíveis, o jogo muda. O mundo não quer que você se lembre, mas essa mensagem que você está prestes a ouvir não veio de homens, e ela não vai pedir permissão para te tocar. Nada do que acontece é aleatório. E se eu te dissesse que você não está aqui por acaso, que existe um ciclo sendo ativado agora mesmo, e só os que possuem uma sensibilidade além da carne conseguirão compreender o que está prestes a ser revelado? Muitos ouvirão estas palavras, mas poucos as entenderão, porque há códigos neste vídeo, códigos que só se abrem para almas treinadas no silêncio, no fogo e na espera. Não se trata de fé cega, trata-se de memória espiritual. Você já sentiu que há algo te chamando, mas nunca soube exatamente de onde vinha esse chamado? Já se pegou olhando para o céu, esperando uma resposta que não foi ensinada por nenhuma religião? Isso não é loucura. Isso é sintonia. É o eco de um contrato antigo. O que está sendo liberado agora é mais do que informação. É ativação. Cada frase é uma chave. Cada pausa, uma senha. Mas se você sair antes do tempo, perde o mapa. E o mapa não volta duas vezes. Portanto, não corra. Não pule, não adivinhe. Sinta. Permita-se mergulhar, pois quem atravessa esta jornada até o fim não sai o mesmo. Essa não é uma mensagem comum, é um código espiritual em forma de palavra. E se o seu espírito estiver desperto, você vai entender o que precisa ser entendido. Porque quando Deus quer falar com os escolhidos, Ele não grita, Ele sussurra, e só os atentos escutam. Você sente isso, não sente? Esse desconforto que te persegue mesmo nos momentos de silêncio. Uma sensação estranha de que algo está faltando, mesmo quando, aparentemente, tudo está em seu lugar. Há uma inquietação em você que não pode ser ignorada, como se o tempo estivesse se esgotando e uma voz sussurrasse que você precisa acordar agora. Mas acordar de quê? Da rotina? Da ilusão? Ou de uma vida que nunca foi, de fato, sua? A maioria não entende, e por isso se perde, porque enquanto eles olham para fora, você, mesmo sem saber, sempre buscou por dentro, e isso te separa, isso te marca. Desde pequeno, você percebeu que havia algo diferente em você. Não eram apenas os sonhos estranhos ou a sensação de estar em um lugar errado, em um corpo errado, em uma história emprestada. Era o olhar. Você via o que os outros não viam, sentia o que ninguém confessava sentir. E isso te fez duvidar de si mesmo. Tentaram te convencer de que era excesso, que era sensibilidade demais. Mas e se for exatamente o contrário? E se for um dom reprimido? Uma missão abortada por medo? O mundo sempre silenciou os que enxergam demais, porque enxergar demais é perigoso. Desperta, desinstala, destrói o véu. Você já notou que os momentos mais intensos da sua vida sempre vieram após grandes perdas? Nada floresceu na calmaria. Tudo em você cresceu depois da dor. E não é coincidência. A alma não se revela nos dias fáceis. Ela se ativa no meio do caos. Por isso, tudo o que você passou, cada traição, cada abandono,
Cada noite em que ninguém te ouviu fazia parte de uma preparação. O que parecia castigo era lapidação. Você foi treinado na escuridão para carregar uma luz que não é sua. E essa luz não é para todos, porque iluminar também é ferir. E quem desperta demais às vezes assusta. Há um ponto em que a dor deixa de ser sofrimento e se transforma em portal. Um portal silencioso que só se abre para aqueles que não desistiram mesmo quando ninguém os segurava. E se você chegou até aqui, é porque esse portal começou a se abrir em você. O que vem agora não é explicação, é revelação. As respostas que você procura não estão lá fora, estão nas perguntas que você nunca teve coragem de fazer. Por que você se sabotou tantas vezes? Por que repete padrões que odeia? Por que sente culpa por brilhar? A resposta está por trás da sua própria resistência. E essa resistência é o último guardião do seu próximo nível. Não é à toa que você está assistindo isso agora. Nada acontece sem permissão no reino das causas invisíveis. O tempo se curvou para esse momento existir. Porque hoje, uma memória vai ser reativada. Não com palavras, mas com vibrações. Porque só os que têm olhos internos verão o que está oculto aqui. E você vai sentir isso. Vai perceber que certas frases parecem te perseguir, como se tivessem sido escritas com sua história. Isso não é roteiro, é resgate. É como se algo antigo estivesse retornando. Algo seu, algo que sempre te pertenceu, mas que você só pode receber quando estiver pronto para deixar o velho você morrer. A cada passo que damos rumo à nossa verdade interior, mais forte se torna o ruído do mundo tentando nos puxar de volta. E você sabe exatamente do que estou falando. Aquela voz que sussurra que é tarde demais, que você perdeu sua chance, que nada do que você fizer agora vai mudar o que já foi. Mas e se essa voz for o último eco da prisão que você está prestes a deixar para trás? Porque a verdadeira liberdade não começa do lado de fora. Ela começa quando você para de acreditar nos grilhões invisíveis que foram colocados dentro de você desde que aprendeu a andar. O que chamam de realidade talvez seja apenas um acordo coletivo de limitação. Quantas vezes você duvidou de um pressentimento e depois se arrependeu? Quantas vezes sentiu algo forte, profundo, quase inominável e calou por medo de parecer louco? A verdade é que aquilo que a maioria chama de intuição, em você é linguagem, é código. É o idioma da sua alma tentando te lembrar de algo que o mundo inteiro está tentando fazer você esquecer. Há uma parte de você que nunca dormiu. Ela apenas se ocultou por sobrevivência, mas agora ela começa a se mover novamente. E você sabe disso, porque está sentindo calafrios. E esses calafrios são memória espiritual em estado bruto. Existem ciclos que não se fecham com o tempo, eles só se rompem com consciência. Não adianta esperar que a vida mude se você continua sendo o mesmo. Não adianta pedir sinais se você ainda tem medo do que eles vão mostrar. Você está preso em uma prisão cujas grades foram moldadas com as próprias crenças que aceitou como verdades absolutas. Mas e se tudo o que te ensinaram for apenas uma versão confortável do controle? E se você tiver sido condicionado a esquecer quem é para se encaixar onde nunca pertenceu? A pergunta não é se você está pronto para acordar. A pergunta é: o que ainda te mantém dormindo? Sabe por que você sente que essa mensagem foi feita para você? Porque foi. Não no sentido literal, mas no nível mais profundo, onde nada é coincidência e tudo é sincronia. Você já esteve aqui antes. Já ouviu essas verdades em outras formas, em outros momentos, talvez em outros mundos. Mas só agora o seu interior está maduro o suficiente para recebê-las. A transformação não acontece quando ouvimos a verdade. Ela acontece quando estamos dispostos a suportar o que ela exige de nós.
e ela exige tudo, inclusive a coragem de perder quem você achava que era, para se tornar quem você nasceu para ser. O que está prestes a acontecer não será explicado, será sentido. Porque existem revelações que não podem ser traduzidas em palavras, apenas absorvidas pela alma. Este vídeo, esta mensagem, esta experiência, não é um conteúdo qualquer. É uma chave, uma ponte, um lembrete de que você foi chamado não para repetir, mas para criar. Não para obedecer, mas para despertar. E despertar para quem dormiu por tanto tempo pode ser doloroso, mas também é libertador. E se você chegou até aqui, não há mais retorno, porque o que foi visto não pode mais ser desvisto. Então por que dói tanto acordar? Porque o despertar não vem como um sussurro suave, ele chega como um rompimento. Ele rasga o véu da ilusão com mãos invisíveis, obriga você a olhar para os pedaços que negou por tanto tempo, a encarar os reflexos distorcidos que você projetou no outro, no mundo, em Deus. E nesse confronto não existe manual, não existe conforto, só existe você, nu diante da verdade que evitou. Muitos fogem quando chegam aqui, voltam a dormir. Preferem a paz morna da ignorância à tempestade violenta da consciência. Mas você ainda está aqui. E isso te coloca entre os poucos que ousam continuar. Há um momento em que o sofrimento deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. Quando você entende que cada lágrima foi uma purificação silenciosa, que cada queda foi uma forma disfarçada da vida te ensinar a levantar mais forte, que cada rejeição foi uma proteção camuflada. E é nesse ponto onde a dor se transforma em sabedoria que nasce o verdadeiro poder. Não aquele poder que domina o outro, mas o que conquista a si mesmo. O poder que te permite caminhar sem máscara, amar sem apego e criar sem medo. O poder dos escolhidos não é barulhento. Ele é silencioso, firme, como o passo de quem já sabe para onde está indo. Mesmo que o caminho ainda não esteja claro, você começa a perceber que tudo o que doeu era exatamente o que precisava doer. Que todas as ausências foram espaços sagrados deixados para você ocupar com presença. Que os atrasos foram apenas alinhamentos espirituais que não caberiam no tempo comum. E quando você aceita isso, algo muda. As peças se encaixam. A realidade começa a responder de maneira diferente. Pessoas somem, oportunidades surgem, vozes internas se alinham. Não é mágica, é frequência. E quando a sua vibração muda, o universo inteiro se reorganiza para espelhar aquilo que você finalmente se permitiu ser. Só que essa transição não é linear. É um caos sagrado. Você vai sentir medo, raiva, confusão. Vai duvidar de si mesmo. Vai querer voltar. Mas não há mais volta. Porque algo dentro de você foi ativado. Uma centelha, um chamado, uma memória. E por mais que você tente se distrair, voltar à velha rotina, repetir os velhos padrões, algo em você não vai deixar. Vai doer, vai incomodar, vai arder, até que você se mova. Não por impulso, mas por instinto, porque os escolhidos não seguem mapas, eles seguem sinais. E aqui está o maior segredo. O que te trouxe até este vídeo não foi acaso, foi convocação. Uma parte de você pediu por isso, silenciosamente, nos momentos em que ninguém te ouvia. E agora essa resposta chegou, não para te consolar, mas para te empurrar. Você não precisa de mais informações, precisa de coragem para aplicar o que já sabe. Precisa parar de adiar a vida que foi feita para viver. E essa decisão, essa travessia, ninguém pode fazer por você. Mas se você continuar, se você for até o fim, vai entender. Vai ver com outros olhos. Vai lembrar de quem sempre foi, antes do medo, antes das quedas, antes da mentira do não sou capaz. E esse momento será o início de tudo.
Há um ponto da jornada onde tudo parece silenciar por dentro. Mas não é paz. É um silêncio denso, carregado de perguntas não respondidas, de sentidos ainda ocultos, de um destino que sussurra atrás das cortinas da realidade. É como se o universo inteiro prendesse o fôlego, esperando que você decida. E é nesse intervalo invisível que muitos desistem, porque confundem esse vazio com fracasso. Mas os escolhidos aprendem que esse vazio não é o fim, é a preparação. É o útero da transformação, o campo fértil onde o velho se dissolve para dar espaço ao que ainda não nasceu. O caos aparente é apenas o prelúdio da ordem divina que está por vir. A vida começa a falar em códigos. Nada mais é literal. Um atraso se torna um empurrão. Um não vira uma libertação. Um fim revela mais tarde o seu disfarce de início. Só os atentos entendem e só os escolhidos suportam esse tipo de linguagem. Porque ela exige entrega. Ela exige que você aceite perder o controle, caminhar sem garantias, confiar no invisível. E enquanto o mundo cobra pressa, produtividade, resultados, o espírito sussurra. A semente não germina no barulho. Essa é a sabedoria dos que compreendem o ritmo da alma, que os ciclos não podem ser forçados, que a pressa afasta e que o destino só se revela quando o ego se cala. Neste ponto da caminhada, algo curioso acontece. Você se torna estranho para o mundo. Pessoas se afastam. Há quem diga que você mudou demais, mas a verdade é que você apenas começou a se lembrar de quem é. E quem vive adormecido sempre se incomoda com quem desperta. Você percebe que não é arrogância, é frequência, que não é solidão, é alinhamento, e que cada vez que você sobe um degrau, algumas conexões ficam para trás, não por maldade, mas por gravidade espiritual. O que não vibra com a sua essência simplesmente não consegue mais permanecer. E aceitar isso é um ato de maturidade sagrada. Você começa a enxergar com mais profundidade. Já não se contenta com conversas vazias, com relacionamentos superficiais, com trabalhos que drenam sua alma. A verdade grita por dentro. Tudo o que não estiver em ressonância com essa nova consciência começa a pesar, a incomodar, a gritar. E aí vem a escolha. Ou você anestesia de novo, ou honra essa dor como bússola. E os escolhidos, mesmo entre lágrimas, seguem honrando, porque entendem que a alma só encontra descanso quando vive em coerência. Porque já não é mais sobre vencer no mundo, é sobre vencer dentro. E então, no meio do caminho, você percebe, não está sozinho, nunca esteve. As respostas sempre estiveram ao redor, disfarçadas de coincidências, de encontros, de perdas, de desafios. Era tudo uma orquestra oculta desenhada para te despertar. O chamado não era um ruído externo, era um eco interno. E agora, ao olhar para trás, tudo faz sentido. Tudo era necessário, tudo era para te trazer exatamente aqui, porque só os escolhidos entenderiam, e você é um deles. Há um instante em que o tempo parece se curvar diante da consciência. Nada mais é como antes. As mesmas paisagens carregam outros significados. Os mesmos rostos revelam outros reflexos. Você começa a perceber que não era o mundo que precisava mudar, era o seu olhar que precisava despertar. E quando isso acontece, tudo o que antes era rotineiro, agora carrega um peso simbólico, um toque, um olhar, um silêncio. Tudo comunica algo mais profundo. É como se as entrelinhas da vida finalmente se abrissem diante de você, e aquilo que sempre esteve oculto agora se tornasse evidente. Mas só para quem tem olhos internos, olhos treinados pela dor, pela busca, pela fé. Esse despertar não vem com fogos de artifício, ele vem com rupturas, ele vem com noites em claro, com orações sussurradas entre lágrimas, com perguntas que ecoam no escuro.
Vem com a sensação de não pertencer mais a lugar nenhum, porque sua alma já cruzou um portal que os outros ainda nem avistaram. É um exílio necessário, como o casulo que isola a lagarta antes do voo. E nesse lugar, você não encontra consolo externo, porque tudo que é verdadeiro agora nasce de dentro. E isso assusta, porque é mais fácil seguir distraído do que olhar para si e perceber. A transformação exige a sua morte simbólica. O velho eu grita, tenta sobreviver, insiste em manter os padrões antigos, mas já não funciona, já não encaixa. O que antes te satisfazia, agora te sufoca. Os lugares onde você buscava aprovação, agora te geram repulsa. As máscaras começam a pesar, e cada tentativa de voltar ao antigo mundo só traz mais dor. Porque quando a consciência se expande, não há como encolher de novo sem sofrer. É como tentar caber num molde que já não existe, e é aí que a alma é convidada a escolher: seguir fingindo ou viver em verdade. E viver em verdade é caro, exige coragem, mas é o único caminho para a liberdade real. Neste ponto surgem os sinais. Não são coincidências, não são acasos, são chamados. É uma música que toca na hora exata, uma frase ouvida no meio do caos, um vídeo como este que surge como resposta. E você sabe lá no fundo, que não é por acaso. Há algo maior te guiando, algo que esteve o tempo todo esperando o momento certo para te tocar. Porque só agora você está pronto. Só agora sua alma tem estrutura para suportar a verdade. E a verdade é simples, mas transforma tudo. Você é o escolhido, e não por mérito, mas por missão. Porque só quem já passou pela escuridão pode acender a luz para os outros. E assim, sem perceber, você se tornou resposta para outras perguntas, caminho para outros que ainda estão perdidos. Você não é mais apenas um buscador, agora é também um farol. E isso não é um fardo, é um privilégio sagrado, porque quando você se alinha com sua essência, o universo inteiro conspira a seu favor. O que parecia distante se aproxima. O que era impossível se torna natural. Porque o mundo externo é apenas um espelho da sua vibração interna. E quando você vibra verdade, propósito e consciência, milagres deixam de ser exceções. Eles se tornam parte do caminho, porque, como disse Napoleon Hill, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E agora, a sua mente acredita, a sua alma lembra, o seu espírito reconhece. Há coisas que não se explicam com palavras, apenas se sentem como um arrepio silencioso que atravessa a pele e toca algo que estava adormecido dentro da alma. Talvez você ainda não saiba exatamente o que mudou, mas algo mudou. Há uma nova frequência vibrando em você agora, como se uma lembrança esquecida tivesse sido sussurrada no seu íntimo. E não importa se o mundo lá fora continua o mesmo, porque por dentro, um ciclo foi encerrado e outro começou. O que foi dito aqui não termina com este vídeo. Ele apenas despertou o que já existia em você, esperando o momento certo para emergir. A vida, quando observada com olhos despertos, revela códigos que a maioria ignora. Cada dor era um ensinamento, cada silêncio, um aviso, cada queda, uma convocação para algo maior. E agora você entende. Não foram coincidências, foram sinais. A existência inteira sussurrava o que hoje foi escancarado em palavras e sentimentos. Você não está aqui por acaso, nunca esteve. Tudo o que te trouxe até este momento fazia parte de um plano maior. E agora que você ouviu, agora que você viu, é impossível voltar a dormir. Você foi tocado, escolhido, selado com um chamado que não se explica, mas se vive. Se isso tocou você, se essa mensagem falou com algo que você nem sabia que precisava ouvir, então responda. Não apenas com palavras, mas com ação.
Curta este vídeo, inscreva-se neste canal e deixe nos comentários aquilo que despertou dentro de você. Compartilhe com quem você sabe que precisa dessa luz. E continue essa jornada. Tem mais um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, e ele é a próxima peça deste quebra-cabeça. Vai por mim. Não ignore esse chamado. A sua transformação começou e o mundo está esperando o seu despertar. Até lá, e que a verdade continue te guiando em silêncio.